Fala galera, estamos aqui com a nossa aula de hoje. A gente vai focar no ponto lançamento vertical para cima, né? Que é um desdobramento daquele assunto de queda livre, que é muito importante. Nesse caso a gente vai estudar o que acontece quando um corpo não simplesmente cai, né? Quando ele sai do chão e é lançado para cima, o que acontece com ele? Então vamos entender aqui, né? Um corpo lançado verticalmente para cima com uma velocidade, então temos que entender que esse corpo, para começo de conversa, ele tem uma velocidade aqui quando ele sai, né? Porque precisa para ele poder subir. Ele vai diminuir a sua velocidade com o passar do tempo. Então nessa subida aqui, né? Vamos até colocar uma setinha para mostrar a orientação da trajetória. Nesta subida aqui, o corpo vai diminuir a sua velocidade cada vez mais. Por que isso acontece? Pela presença da aceleração da gravidade, não é, gente? A aceleração da gravidade, ele desacelera o corpo que está subindo, porque ela põe para baixo. Num valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Nesse caso aqui, vamos só lembrar uma coisa. Como a velocidade está nessa direção aqui e a gravidade está na direção contrária, a gente vai ter que lidar com a aceleração com o sentido negativo, ok? Muito bem, o segundo ponto é o seguinte, essa velocidade aqui, ela vai diminuir, né? Diminuir, e vai ter um momento que não vai ter nada mais para diminuir. Esse ponto em que a velocidade não tem nada mais para diminuir é quando ela chega a zero, né? Metros por segundo. Então ela não vai subir mais. Por isso que a gente pode aqui fazer uma equivalência aqui, ó. A altura máxima que um corpo consegue chegar é o ponto onde a velocidade dele chega a zero. Ok, gente? Então vamos lembrar sempre disso, que a altura máxima de um corpo em lançamento vertical para cima é a distância que ele consegue chegar até a velocidade chegar em zero. Essa velocidade, mais uma vez, vamos lembrar, né? Ela só chegou em zero porque tem uma aceleração aqui de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Negativo, porque está para baixo enquanto a velocidade estava para cima. Mas então, depois disso aí, o que é que vai acontecer? O corpo vai cair. E o corpo vai começar o módulo da aceleração da velocidade que estava cá em cima, né? Que estava zero, vai começar a aumentar. Porém, o sentido é oposto. Aqui, nesse caso aqui, gente, ó, estava para cima, mas agora está para baixo. Isso significa que a velocidade agora vai ser negativa, ok? Assim como a aceleração da gravidade, que continua o mesmo valor, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok, gente? Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Quando ele sobe, ele vai diminuir o módulo da velocidade. Lembrando que módulo é o número, é o tamanho da velocidade, tá bom, gente? Em 9,8 metros por segundo ao quadrado, vai chegar uma hora que ele vai estar na altura máxima, que é quando a velocidade dele foi igual a zero, e aí ele vai agora aumentar a velocidade, porém com o sentido contrário. Então a gente considera vai 0, menos 1, menos 2, menos 3, e vai ficar uma velocidade negativa quando ele chegar aqui. Isso tudo por quê, gente? Vamos só lembrar uma coisa bem simples, né, que a gente viu que sempre em física a gente vai entender a reta, né, com sentido. Nesse caso a gente está entendendo nesse sentido aqui, de baixo para cima. Então, se a velocidade vai subir na direção da reta, é positiva. Quando vai descer, vai ser a velocidade negativa. Outra coisa importante também, a gente tem que entender, que já vai ajudar bastante daqui no futuro, é que, por exemplo, desse momento aqui que a bolinha sai, né, para o tempo que ela chega lá na altura máxima, tem um delta T1, né? E daí, quando ela desce até chegar no chão, tem um delta T2. O que a gente tem que entender é que esse tempo aqui é igual. Resumindo, o tempo para um corpo subir até a altura máxima é o mesmo tempo que ele vai levar para descer. Ok, gente? Vamos só agora uma última dica em relação à orientação para a gente desmistificar alguma coisa aí. Então, com respeito ao lançamento vertical para cima, é muito importante que a gente determine a orientação da trajetória. Viu? Eu coloquei aqui essas duas opções de colocar, mas o fato é o seguinte, essa situação aqui de colocar a origem lá em cima e de fato que não sei a altura máxima aqui embaixo é muito raro e raramente as pessoas vão usar esse tipo de projeção, né? De orientação à trajetória. O mais comum é esse aqui, colocar a origem no chão, no lugar mais baixo, de forma que a altura máxima fique no topo da reta, ok, gente? Mas a gente vai entender porque eu coloquei os dois aqui. Vamos lá.
No caso aqui, a gente tem que entender uma coisa. Vamos lembrar que acontece, a bolinha vai subir assim, com uma velocidade, tá bom? E a gravidade está aqui para baixo. Isso na subida, não é mesmo? Confere, confere. Então, na subida, vamos só colocar, a velocidade, ela está na mesma orientação que a trajetória. Vai ser positiva, maior que zero. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Já a aceleração da gravidade, observe que está contra a velocidade, está um para cima e um para baixo. Então, gravidade, a gente vai ter que colocar com um sinal negativo. Vai ser menos 9,8, menos 10, de qualquer forma. Agora, vamos ver a situação aqui, em outra situação, tá bom? Deixa eu apagar aqui, pronto. Agora vamos ver a descida. A bolinha está descendo aqui. Ele está com a velocidade agora, né? Nessa direção, não é? E a gravidade continua nessa direção. Então, nesse caso, observe que a trajetória está para cima e a velocidade está para baixo. Então, a velocidade nessa descida vai ser menor que zero. Vai ser menos 1, menos 2, menos 3. E a gravidade? A gravidade continua do mesmo jeito. Menor que zero. Ok, gente? Não vai mudar, porque a gravidade continua sempre no mesmo sentido, nunca muda. O que é que eu botei esses dois lados aqui? Porque se vocês verem de alguma maneira a orientação para baixo, é só lembrar que tudo isso aqui vai estar invertido. Ou seja, na subida a velocidade vai ser menor que zero e a gravidade vai ser maior que zero. E na descida a velocidade vai ser maior que zero e a gravidade continua maior que zero. Tá bom, gente? Mas lembrando que o mais comum é isso aqui, ó. Subindo, velocidade positiva, descendo, velocidade negativa. Gravidade constante, sempre negativa, porque está sempre para baixo. Ok, gente?